tem umas histórias bem bacanas que antigamente existiam. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Telefone de casa, aquele telefone convencional, aí tocava o telefone e só quem tinha dinheiro é que tinha a Bina, né? Para saber quem tava ligando. Fora isso, você não tinha como saber quem tava ligando. E aí, às vezes a pessoa, antes de você atender, alguém falava, olha, Diz que eu não tô. se for fulano, diz que eu não tô, né? Vocês já fizeram isso alguma vez? Já aconteceu isso com vocês? A minha mãe falava direto. Até hoje ela fala no interfone. Se telefonar lá pra casa, se for a síndica, diz que eu não tô. Ó, se a síndica estiver ouvindo isso aí, Aí é com a minha mãe, eu não minto. Eu falo que ela tá assim. O pior é quando a criança se entrega, né? Minha mãe mandou dizer que ela não tá em casa, não. tem uma coisa também que as pessoas fazem, eu não sei se é algo que vocês já ouviram alguma história engraçada, mas tem gente muito no currículo, né? Tem muita gente que acrescenta ali um monte de coisa que não faz ideia de como fazer, né? Em inglês. Em inglês todo mundo é intermediário. Não tem um inglês básico no currículo. Excel avançado, né? Tem que ser avançado, nunca entrou. Sei fazer só uma soma. E você? Você já fez isso? Você já mentiu no currículo? Alguma coisa que você não sabia fazer e você acrescentou lá? Eu acho que tem alguns erros que a gente comete e a gente nem percebe, né? Tem algumas coisas que a gente vai fazendo porque se torna natural. Eu acho que uma coisa que a gente tem que parar e pensar aqui hoje é que o pecado está em todo ser humano. Mas onde será que isso começou? A Bíblia nos conta a história de Adão e Eva. Deus forma o homem, põe ele no jardim, põe ele para cultivar, para cuidar, e depois ele forma a Eva da sua costela. Eles vivem lá em harmonia. A palavra do Senhor diz que todo entardecer Deus visitava eles, Deus tinha relacionamento com eles. Mas isso é quebrado a partir do momento que eles desobedecem ao Senhor. O Senhor coloca eles para viverem lá livremente e aproveitarem de todas as coisas, mas havia uma ordem do Senhor, de que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque naquele dia certamente eles morreriam. A serpente vem, seduz Eva e ela acaba cedendo. E não somente ela come do fruto daquela árvore, mas também dá ao seu marido que come. A partir daquele momento, eles se viram nus, eles se envergonham um do outro, se envergonham daquilo que eles tinham acabado de fazer. E a primeira atitude deles é se esconder, fugir do Senhor. O Senhor chega para visitá-los e, ao chamá-los, eles estão escondidos. E assim é o pecado, né? A queda do homem, o pecado do homem começa aí. Começa na desobediência, começa no homem e a mulher desobedecendo ao Senhor e quebrando esse relacionamento, quebrando essa aliança que Deus havia feito com eles. E até hoje a gente colhe os frutos, colhe as consequências dessa atitude. Hoje também nós estamos diante de uma escolha. Hoje a gente está diante do pecado e a gente precisa fazer uma escolha em obedecer a Deus e seguir a sua palavra ou viver uma vida de pecado. Então o Senhor quer reconstruir essa aliança, o Senhor quer nos reconciliar e é por isso que Ele manda o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter salvação, perdão, reconciliação com Deus. Eu cresci na igreja, então eu nasci em um berço cristão, mas eu escolhi não seguir o cristianismo. Namorei por um tempo e assim que eu terminei nesse relacionamento, eu chutei o balde, então eu fiz tudo que você possa imaginar de ruim. Escolhas ruins como pessoa, em questão de pecado. Eu me afundei em muita coisa pra escapar assim, da minha vida, porque eu tava cansada, muito cansada, e eu escapava bebendo, saindo pra festa, fumando, enfim, fazendo várias coisas. Só que eu senti um vazio enorme. Eu fazia isso tudo pra tentar suprir alguma coisa dentro de mim, mas mesmo assim não supria nada. E à noite é
É aquele ditado, quando você encosta a cabeça no travesseiro, é o vazio tremendo. E me senti vazia por muito tempo, até que me chamaram para uma célula. Eu até resisti um pouco para ir, mas me mandaram mensagem. E aí, quando me mandaram essa mensagem, eu falei, tá, eu vou dar uma chance. Nisso, eu fui para a célula e eu me converti na própria célula. A célula falava sobre pecado e tudo aquilo que eu aprendi em casa, com meus pais, na igreja, tudo aquilo que eu aprendi desde criança fez sentido pra mim pela primeira vez, porque eu entendia, mas pra mim algumas coisas não faziam sentido, sabe? Aquilo eu entendo a Bíblia, mas eu não concordo com algumas coisas. E nesse dia foi o dia que eu comecei a entender tudo, assim, é como se realmente as escamas tivessem caído dos meus olhos e eu começasse a entender o porquê que eu devia ter guardado meu coração, o porquê que eu devia ter guardado minha vida, o porquê que eu devia ter guardado cada parte da minha vida. Eu não teria passado por muita coisa se eu tivesse estado com Jesus desde o começo. Eu me sentia sozinha, como se eu não tivesse ninguém pra contar. Pelas minhas escolhas, eu não tinha a aprovação dos meus pais em nada. Eu não era aprovada, obviamente, em nada que eu fazia, então eu vivia sozinha. Eu tinha as minhas amigas do mundo que aprovavam o que eu fazia porque era o que elas faziam também. E eu me sentia completamente sozinha. E quando eu entendi a verdade, Jesus me transformou naquele dia. Naquele dia eu me senti uma nova pessoa, assim. É como se agora eu deitasse com um propósito. Eu encostasse a cabeça no meu travesseiro feliz, porque amanhã vai ser um outro dia e eu vou estar com Jesus. E tive muitas experiências com o Senhor depois que eu me converti. Ele me transformou de dentro pra fora em tudo, assim. As pessoas falavam pra mim, você mudou da água pro vinho, você tá diferente, porque eu realmente, tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu comecei a praticar, porque fez sentido pra mim. E Jesus me curou de muita coisa, Jesus me ajudou em momentos que eu me sentia sozinha. Tudo aquilo que eu tinha de dor e de passado que realmente me atormentava, Ele conseguiu sarar tudo. Falar sobre pecado não é tão simples. Talvez o que você está ouvindo sobre o pecado confronte um pouquinho sua vida. Mas eu quero te lembrar algo tão importante. Deus criou você para viver uma vida plena. Você quer ver uma coisa tão importante? Você já viu um bebezinho tão puro? Aquele ser que a gente vê pureza, bondade, que quando a gente olha para ele, a gente tem os melhores sentimentos. Você já observou que até um bebezinho sabe fazer birra? Olha como é importante. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós, em algum momento, todo mundo, sem exceção, acaba cometendo algum erro, algum deslize, errando o alvo do coração de Deus e agradando a nossa vida. Ou seja, na categoria humana, somos todos pecadores. O que o pecado causa em nós? Distanciamento de Deus. Algumas pessoas afirmam dizer que são livres. Algumas outras pessoas, quando olham alguém servindo a Deus, dizem assim, não, essa pessoa serve a Deus e ela tem muita proibição. E é pelo contrário. A liberdade não é quando você faz tudo o que você quer. A liberdade é quando você consegue negar também aquilo que você não gostaria de fazer. Você está ouvindo isso aqui e tem um monte de coisa na sua vida que você sabe que não era para você estar vivendo. Talvez você está ouvindo isso aqui e tem um monte de situação que você sabe que não foi Deus que planejou para você. Você sabe que não foi o que Deus preparou para você, causando até uma dificuldade na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Porque é isso que o pecado faz. Ele nos aprisiona. Mas Jesus se manifestou para te dar uma nova chance. A graça de Jesus é aquela que te capacita a viver uma vida livre de pecado. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque todo mundo erra. Nós somos humanos. Mas com Jesus a gente consegue ter força para viver uma vida diferente. Mudar aquilo que a gente sabe que não está bom e consertar tudo que a gente precisa consertar e andar com Deus da forma que a gente sabe que a gente pode viver. Você pode viver uma vida melhor. Você pode viver uma vida com mais tranquilidade. Você pode viver uma vida livre do pecado. Se você
nesse momento entende que você precisa de um Salvador, eu quero fazer uma oração com você agora. Eu quero que você ore comigo, convidando Jesus para te livrar de tudo aquilo que te afasta da presença dele. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós. Te agradecemos porque antes éramos presos pelo pecado, mas hoje nós podemos declarar que pelo sangue de Jesus nós somos livres. Cada pessoa agora, Senhor, no Casa de Fé, que está nos ouvindo, pode receber e irá receber a liberdade que vem do Senhor. Nunca mais, Senhor, iremos ser presos por aquilo que o Senhor já nos libertou. Nós somos agora livres pela graça de Deus e pelo sangue de Jesus. Agora que toda a casa, Senhor, agora seja inundada de fé e da presença do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E aí, Nina, o que você acha que a gente pode concluir depois disso tudo? Eu acho que a gente conclui que todos nós pecamos, né? Todos nós temos dificuldades na vida e acabamos dando um deslize, mas a boa notícia é o que a gente vai ver no próximo episódio. Próximo episódio a gente vai ver que Deus já preparou um plano para isso. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau!